Boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje o tema da nossa aula é culpabilidade. Culpabilidade é o juízo de reprovação que recai sobre o autor culpado. Culpado pelo quê? Por um fato que, além de ser típico, ele também é antijurídico. Nós temos que a culpabilidade, de acordo com o nosso Código Penal, ela nada mais é do que a soma de alguns elementos. Quais elementos? Imputabilidade, potencial consciência da licitude, exigibilidade de conduta diversa ou exigibilidade de outra conduta. Imputabilidade é a capacidade mental de entender o caráter ilícito daquele fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Existem algumas causas que excluem a imputabilidade. Que causas são essas? A primeira causa que nós estudamos aqui é a doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que está lá previsto no artigo 26 do Código Penal. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos que essa pessoa ela era capaz mentalmente, ela tinha esse desenvolvimento mental que aqui, né, se for considerado que ele é incompleto ou que ele é retardado, a culpabilidade dessa pessoa ela vai ser o que ela poderá ser excluída. Em função de quê? Em função da exclusão da imputabilidade, tá? Artigo 26 do Código Penal. Nós temos também a embriaguez completa ou involuntária, decorrente de um caso fortuito, de uma força maior, que tem previsão legal no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Nós temos outra causa também, que é a dependência, a intoxicação involuntária, gente. Não é intoxicação voluntária, né? O agente quis. Não, é involuntária, decorrente do consumo de quê? De drogas ilícitas, que tem previsão legal na Lei 11.343 de 2006, no artigo 45, caput. E nós temos também a questão da menoridade, que nada mais do que é a tratado, trabalhado principalmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Menoridade, né? Vamos conversar um pouco e trazer alguns apontamentos aqui, né? Tem previsão legal no artigo 27 do Código Penal e artigo 228 da Constituição Federal. A respeito da menoridade, é importante dizer que nem sempre, né, tem-se aí a maioridade penal alcançada aí a partir dos 18 anos, né, completos, porque é o que nós temos no nosso código atual, que ele é de 1940. Houve uma época aí, na época do Código Criminal do Império, em 1830, que eram absolutamente irresponsáveis os menores de 9 anos. E a maioridade ela era atingida com 14 anos. Aos 14 anos, esse adolescente ele atingia essa maioridade penal e, inclusive, podiam o quê? Podiam se casar. Podiam se casar por quê? Porque atingiram a maioridade. Fato é que é importante ressaltar que nós temos bastante é, comentários, né, tecidos à luz aqui do que nós trabalhamos, né, em matéria penal, de doutrinadores que chegam aí repensar, né, a respeito dessa redução da maioridade penal, né? E eu pergunto para você, você acha que seria importante essa redução? Por quê? Né? Coloca lá no nosso fórum de discussão a respeito desse tema, a respeito da sua opinião com relação
a nossa maioridade penal, né? Eu queria te ouvir. E aqui, voltando para o nosso tema, essa menoridade que tem previsão legal no artigo 27 do Código Penal e 228 da Constituição Federal, nós temos que essa maioridade penal ela é obtida com 18 anos completos, né? Só que eu trouxe aqui para vocês o exemplo do Código Criminal do Império, que justamente trabalha essa maioridade com 14 anos, né? E o que você acha disso? Hoje, essa maioridade, quando ela é alcançada aos 18 anos completos, né? É importante ressaltar aqui que o adolescente ele pratica o ato infracional e ele é sujeito a quê? A medidas socioeducativas, como, por exemplo, internação. E quem é criança e quem é adolescente? Criança, nós temos aí a pessoa até os 12 anos, e dos 12 aos 18, nós temos o adolescente. A criança que comete semelhantes atos, ela está sujeita a uma medida chamada protetiva. Já o adolescente que comete o ato infracional, ele está sujeito à medida socioeducativa. Com relação à ausência do potencial consciência da ilicitude, é importante ressaltar que o conceito nós podemos retratar que nada mais é do que a capacidade do agente de entender, ainda que apenas potencialmente, que a sua conduta ela viola uma proibição legal. Difere-se da ausência da consciência da ilicitude. Aqui eu estou falando para vocês do potencial consciência da ilicitude. É diferente da consciência da ilicitude, porque a consciência da ilicitude é uma circunstância que atenua, que diminui, né? Que diminui a pena de acordo com o artigo 65, inciso 2 do Código Penal. Nós temos ainda o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, que diz que a ninguém está autorizado descumprir a lei sob a alegação de desconhecê-la. Assim, pessoal, se o agente demonstra que não tinha consciência da ilicitude do fato, ele vai ter apenas o quê? Uma pena atenuada, tá? Está ausente a potencial consciência da ilicitude em algumas hipóteses, que é o nosso estudo aqui hoje. O erro de proibição, o erro de tipo, que a gente inclusive já compartilhou em algumas outras aulas. Erro de proibição, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, a retomada do imóvel dias após a ciência da invasão. O artigo 1210 do Código Civil, em seu parágrafo 1º, admite o desforço pessoal desde que seja de imediato. Se todas as circunstâncias levarem o agente a acreditar que poderia realizar o desforço a qualquer tempo, ele estará isento da pena do exercício arbitrário das próprias razões. Na prática, gente, essa possibilidade é muito remota. Por quê? Porque as pessoas, elas na verdade, elas vivem numa sociedade civilizada, todo mundo sabe aquilo que os seus direitos, os seus deveres, né? E aqui, no erro de proibição, né, o agente ele acredita que a conduta dele é lícita, que é autorizada por lei, mas não é. Quanto à inexigibilidade de conduta diversa, nós podemos citar aqui a coação moral irresistível, que tem previsão no artigo 22 lá do Código Penal, e também a obediência hierárquica. Se pune, gente, aqui quem?
o autor da coação ou da ordem. A exigibilidade dessa conduta diversa consiste em que? Na possibilidade de exigir desse agente que, diante das circunstâncias, ele haja de acordo com quê? Com uma determinação legal. Já a obediência hierárquica, eu cito a título de exemplo, aquele diretor do presídio que determina que um carcereiro, que ele algeme um preso, porque eu quero repreender esse preso porque ele teve um mau comportamento. Então, ele simplesmente fala para o carcereiro, olha, vai lá e algema, né, ele, para ele entender o quê? Para ele entender que esse comportamento dele está errado, né? Então, aqui nós temos o que a lei número 4.898 de 95 traduz como um abuso de autoridade. Então, esse agente, esse carcereiro que algema esse preso, né, sob essas ordens desse superior, ele está agindo o quê? Em obediência hierárquica. Então, quem vai ser aqui responsabilizado? O autor da coação ou da ordem. Espero que vocês tenham bons estudos. Até a nossa